Bom, pessoal, aqui eu vou dar continuidade nessas fofurinhas. Aqui eu já tirei alguns detalhes do tema fundo do mar. Isso aqui eu tirei de molde, porque são pecinhas bem menores, né? E aí eu não gravei porque eu não tenho patrocínio dos moldes aqui no canal, então eu não quis utilizá-lo, né? Mas é bem legal, agiliza bastante esse processo aqui, porque essa parte aqui pra fazer na mão seria mais complicado, né? Aí aqui eu vou retirar essas fofuras aqui do algodão, pra poder limpar. Já estão sequinhos. Desde o último dia que eu gravei, já se passaram, acho que 4 dias. Porque essa semana eu precisei finalizar outras produções. E como eu só estou gravando, produzindo enquanto eu gravo, pra vocês, aí eu dei uma pausa nessa produção. Isso aqui é do tardezinha. Aqui estão as duas aguinhas vivas. As estrelinhas. Inclusive eu vou fazer mais 10 estrelinhas, mas eu nem vou gravar também, porque eu já mostrei como é que eu fiz. Essa daqui... A mamãe pediu mais 10 estrelinhas. Essas aqui vão ser dos potinhos. E a mamãe também pediu mais 2 potinhos. O fundo do mar. E aí aqui estão sequinhos. Esse golfinho aqui vai ficar. Esse golfinho aqui, eu não gostei dele, achei ele muito bicudo. Não vou utilizá-lo. Aí eu fiz com vocês aí também ontem esse aqui, que é o linguado. E o Nemo, né? E eu vou dar continuidade. Aí eu vou dar continuidade neles também, só que eles são do topo. Então eu vou dar continuidade nessa parte aqui, que é dos tubetes e dos potinhos. Essa parte aqui que é dos tubetes e dos potinhos, para poder liberar essa etapa, tá bom? Vou deixar ela aqui. Os potinhos eu vou utilizar esses aqui de 40 ml. Eles vêm com essa hastezinha aqui para colocar a colherzinha, só que como eu vou cobrir essa tampa, não vou utilizar aqui esse pedacinho, né? Aí eu vou retirá-lo de todos, tá bom? Porque não vai ser necessário para essa situação aqui. Aí eu vou retirar de todas os potinhos para já agilizar. Aí, como demanda um pouquinho, eu vou parar o vídeo aqui e retorno com eles já retirados. Bom, pessoal, aqui eu já retirei as beiradinhas. E aí eu vou cobrir essas tampinhas aqui e colocar as pecinhas por cima. Só que antes eu vou dar acabamento em todas elas primeiro, para já colocar elas no lugar com os detalhezinhos já prontos. Se bem que não, se bem que eu vou colar primeiro, porque enquanto elas vão secando, depois eu faço acabamento em todas de uma vez. Aí eu vou utilizar aqui uma massa verde, porque é fundo do mar, mas como já tem muito azul, eu decidi colocar o verde, para dar os detalhes que eu preciso. E aí eu vou misturar mais um pouco, vou sovar essa massa e retorno aqui pra gente poder dar continuidade. Então, pessoal, eu utilizo esse cortador aqui para poder fazer o tamanho, porque eu sempre uso ele. Eu sempre utilizo esse potinho de 40 ml e ele dá certinho, porque aí, como sobra, dá pra gente poder cobrir essa parte aqui tipo, bem tranquilo, tá vendo? Então, eu vou utilizar ele. Ele tem 6 centímetros de circunferência. E eu vou abrir aqui essa massa. Tô com algumas marquinhas aqui da natural, mas não tem problema não, porque eu vou fazer uma textura e vai ficar bem bonitinho. Não sei se eu falei 40 potinhos, mas na verdade são 20. Agora são 25. 27 agora. 27 potinhos. 40, porque eu tava com 20 dos potinhos, 20 dos tubetes, realmente. Aí aqui eu vou recortar um pedaço. Neste caso aqui eu já vou tirar mais de um de uma vez, pra já agilizar. Vamos continuidade nisso aqui. E eu vou colar esse outro caranguejo.
E vida que segue, né, gente? Essas coisas acontecem mesmo. A gente fica chateado. Mas, bola pra frente. Chorar ou ficar lamentando não vai resolver nada. Então, bora continuar o que eu tava fazendo, sem sofrer. Pelo menos foi algo simples de resolver, né? Tô achando que esse aqui tá pequeno, tá destacando um pouco atrás. Na verdade, estão todos pequenininhos ali. Tem que ser assim mesmo. Esfrouxando. Vou passar só um pouquinho aqui por cima pra segurar bem essa parte. E vou fazer um acabamento ali pra firmar melhor. Tá vendo? Em outra época eu estaria remoendo isso até agora, chateada, falando, reclamando. Mas graças a Deus eu evolui muito a minha mente e parei de reclamar, gente. Eu era uma pessoa bem reclamona. Mas encontrei um caminho diferente na minha vida, graças a Deus. Ele me deu a oportunidade de estar cada vez mais próxima dele. E eu aprendi a reclamar menos, a não murmurar, né? Pra não desagradar a Deus. E depois que eu parei de murmurar, as coisas melhoraram tanto. É tão bom a gente ser grato e não reclamar, porque ao reclamar a gente tá murmurando, né? Ainda que a gente agradeça pelas coisas, a gente, ao reclamar, a gente, né, perde perde o sentido do agradecimento porque você continua reclamando, né? E essa mudança de mentalidade, nossa, fez muita diferença na minha vida, me ajudou demais. Foi um período de aprendizado, já deve ter uns 4 anos que... mais ou menos uns 4 anos que eu exerço a gratidão e reclamo o mínimo, sabe? Às vezes quando eu percebo que eu tô reclamando, eu já, opa. Se fosse em outra época, nossa, estaria aqui agora chateada. Mas só tô comentando aqui com vocês, mas já até esqueci. E é muito bom. A sensação de... Nossa, é libertador, sabe? Se você é o tipo de pessoa que reclama de tudo, reclamona, murmuradora, aprenda a ser grato e parar de reclamar que as coisas vão melhorar bastante. Experiência própria. Olha que fofura, gente. Tô pensando até em colocar uma estrelinha. Uma estrelinha não, mas eu vou colocar um detalhe neles. Porque são 3, né? Nós já fizemos um outro aqui. Os 3 estão iguais, fiz eles iguaizinhos. Só o fundo ali que eu mudei. Vou colocar um detalhezinho aqui. Pra dar mais uma fofurizada nele. Se fosse menina, eu colocaria uma pérola e brilho, mas não é. São meninos, só meninos. Aí eu vou só dar esse detalhe mesmo, esse acabamento aqui. Aqui é só pra quebrar um pouquinho da cor. Depois colocar olhinhos neles, nossa, vai ficar uma fofura.
Rico de detalhes, né, gente? Essa aqui é a que estava com a cola na lantejoula. Aí eu vou colar nela, deixa eu pensar aqui qual. Vou colar essa água viva. E essa água viva, eu quero deixar ela mais alta. Por causa do detalhe, né? Aí eu vou cobrir uma bolinha aqui, meia bola, pra dar ela um pouquinho de altura. Minha outra tesoura que eu amo utilizá-la, não estou vendo ela aqui. Minha bebê mexe nas minhas ferramentas, a gente tá na fase de explorar o espaço, né? Mexe em tudo. Na hora que eu fico doida caçando minhas coisas aqui. Meu pinguim de gente, levadeza. Aquela fase que eles querem explorar tudo. Vou retirar o algodão, que ela ficou secando no algodão. Passa. Fica esse buraquinho aqui atrás mesmo pra dar. Eu vou pressionar aqui os tentáculos pra firmar bem. Como ela tá cinza, tá vendo? Cinza, cinza, né? Nela eu vou passar um brilho depois. E aí eu vou agora colocar uns detalhes aqui mais coloridinhos. Vou pôr um vermelho pra dar uma quebrada nesse cinza. Gente, eu faço esse detalhe aqui em todas as minhas velas pra dar acabamento. E no mar tem um nomezinho, né, que eu esqueci. Como é que chama isso? Mas eu faço tanto isso aqui nas minhas velas, como vocês já viram aí, né, pra dar acabamento. Fazer aqui cores mais chamativas pra dar uma quebradinha nesse tom. Na verdade, acho que eu quero colocar um azul. Vou colocar uma estrela mesmo. Uma estrela e uma conchinha. Inclusive eu vou precisar fazer mais conchinhas e mais alguinhas. Acho que assim tá legal. Fazer uma textura aqui nessa pedrinha, que depois eu vou passar uma tinta aqui pra dar um detalhe. Vocês viram que eu fiz essas partes ali dos moldes, como eu falei com vocês, que eu não gravei porque eu não tenho patrocínio no canal de nenhuma ferramenta, né, ainda. Então, eu já tinha feito, mas sempre faço antes mesmo dessas montagens, porque agiliza muito, pra você ver que as que estão prontas, ao tanto que tá me ajudando, né, já está me adiantando o processo. Então isso aqui é sempre bom a gente fazer antes. Aqui ficou com um pouco de cola aqui, mas eu não vou passar água aqui só um pouquinho, porque a posição aqui tá ruim, só pra tirar um pouco do excesso, mas ali vai acabar ficando brilhando mesmo. Agora eu vou deixar isso aqui secando. E bora fazer a outra. A outra. Mesma coisa, vou cobrir uma bolinha também. Eu vou cobrir uma bolinha de água. Pra não ficar tudo cinza, vou cobrir de azul.
essa aqui diferente. E pelo menos não... Essa aqui eu nem vou passar cola, né, gente? Não passei, porque eu esqueci não, fiz de propósito mesmo, porque é tão pequenininha e a massa tá úmida, né? E é só pra dar volume mesmo, não tem necessidade de sofrer com isso. E nem é porque eu tô com trauma de cola, não. É só mesmo porque, nesse caso aqui, não tem necessidade. É por isso que é importante nessa hora as peças estarem secas, porque a gente precisa disso aqui, ó, pressionar, né? Vou deixar aqui atrás, olha, passei muita cola. Assim, porque é interessante mostrar o fundo delas, que por dentro elas têm essa parte oca, né? Não sei nem se é oca, mas a impressão que dá é que é. Mas aí eu quero deixar aparecendo mesmo esse detalhe. Vou fazer a textura aqui de baixo. Eu estou iniciando agora uma nova modelagem no meu trabalho. O olhinho ficou torto aqui, gente. Agora que eu estou vendo que deu uma descidinha aqui. Vou agregar outras formas ao meu trabalho. Fiz um investimento agora recente de alguns materiais. Estou ansiosa para chegar. Demora um pouquinho para enviar, né? Estou ansiosa para chegar para eu poder já confeccionar umas fofuras. Vai mudar muito a minha modelagem. Você vê que esse aqui tá todo manual, mas pra frente eu vou trabalhar com algumas ferramentas para me auxiliar na produção mesmo. Dediquei aí 5 anos a fazer o mais manual possível das minhas peças para eu poder desenvolver mesmo minha coordenação motora, né? E agora eu vou começar a trabalhar com algumas ferramentas, alguns moldes específicos, algumas outras ferramentas, né? Vou aderir a alguns detalhes, investir mais em acabamentos, pedrarias, fitas, sabe? Então agora meu trabalho vai ter uma outra roupagem. Olha só que fofurinha, gente. Vai ter uma outra roupagem. E já estou ansiosa para começar. Em breve vocês verão. Dependendo da época que você tá vendo, né? Em breve, senão você já consegue ver aí no canal novas fofuras. Então aqui tem 3, 6, 7, 8. Agora eu vou colocar essa aqui da concha. Já tô ansiosa para colocar ela. Passei cola, vou passar água. Eu ia até pôr um ferrinho ali para sustentar ela, mas eu acho que não vai ser necessário. Eu vou firmar ela bem aqui, como ela está bem seca, ó. Vou firmar ela bem aqui. Com a textura e vou colocar detalhes ali também para segurá-la. Que agora eu ia querer colocar uma estrelinha, mas eu vou ver se eu pego uma estrelinha de outra. Essa aqui pega. Vou pegar dessas aqui que eu já tenho guardado. Não é específico do fundo do mar não, mas eu vou aproveitar para eu não precisar perder o tempo aqui, ó. Já tem algumas conchas. Eu já deixo pronto pra hora que eu precisar mesmo. Vou pegar tudo aqui. Eu vou fazer mais pra essa produção aqui, depois que eu acabar de gravar, eu vou deixar pronto também. Eu vou aproveitar isso aqui só por enquanto eu estou acabando essa colagem aqui. Pra não perder tempo, né? Todos esses ali já tinham prontos, tá vendo?
esse alaranjado, que lindo. As peças secas no biscuit úmido assim, prega também. Gosto muito de colocar assim. Firmar bem esse aqui, porque correu o risco de soltar, né? Aqui um pouquinho atrás pra segurar bem também. Olha só que fofura, gente. Tô apaixonada. Gostei desse, tô achando esse muito grande. Esse menorzinho aqui só pra dar um detalhe. Esse alaranjado tá muito fofinho. Eu sempre deixo peças prontas assim. Agiliza muito, às vezes tem uma peça de pé pronta entrega, uma peça de pronta entrega, a pessoa quer de última hora. Aí eu tenho. Então eu sempre deixo. Agora eu vou ter que fazer novamente pra guardar ali meu estoquezinho. Vamos ver quantos que está faltando aqui. 3, 6, 9. Ih, falta muito tubete ainda. Desse aqui faltam 8. Eu vou fazer o seguinte, vou cobrir todos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse aqui. Vou cobrir todos, vou guardar aqui e vou vir colocar nos detalhes. Porque está dando pra aproveitar o tempinho da massa. A casa aqui tem 6 estrelas. Uns 2 peixinhos. Depois desse eu vou fazer o do Minecraft e do Tardezinha. Na verdade, o Tardezinha já tá quase pronto. Faltam alguns detalhezinhos de acabamento e o Minecraft também. Os tubetes também desse fundo do mar aqui, porque eu ainda tenho detalhes pra fazer. Você vê, né, gente? O tanto que dá trabalho que a gente faz. Eu vi que você está acompanhando aí esse vlog. Olha que muitas partes eu cortei, algumas partes eu acelerei. Todos os vídeos estão no 1.3. E algumas partes são muito mais aceleradas, né? Parte que eu tinha de massa, que eu sovei. Parte que eu... Algumas coisas eu confeccionei aqui, igual, por exemplo, peças do molde, que eu fiz aqui, esses detalhezinhos aqui, esses acabamentos. Por exemplo, né? Eu não gravei. E olha o tanto de vídeo que já fiz e ainda tem pra vir. Por isso que a gente tem que precificar direitinho e dar valor ao nosso trabalho, porque não é fácil, gente. Não vou dizer que período aí de meses que eu tô trabalhando nesse negócio, nessa encomenda, porque não é seguido, né? Eu parei em vários momentos para fazer outras peças e tudo. Mas em questão de horas dedicadas à modelagem, são muitas horas.
Depois que eu terminar essa parte aqui dos potes, eu vou finalizar os tubetes com os acabamentos, né? Eles já estão a quantidade ali certa, tá faltando só fazer os detalhes dos olhinhos, essas coisas assim. E aí eu vou partir para o topo, os topos, né? Eu vou passar para a montagem dos topos. Os bonecos já estão ali em andamento. Eu não gravei os bonecos, tá? Porque eu precisava fazê-los e como o tempo já está se estreitando, eu não podia parar para gravar os bonecos, porque já tem boneco no canal, não tinha necessidade. Aí eu já gravei, ó, já confeccionei eles. Está faltando ali só alguns acabamentos. E aí a montagem do topo eu vou gravar. Que é alguns acabamentos que eu tenho que fazer neles também e tudo. Então, ainda falta colocar o cabelinho neles ainda. Eles já estão ali na posição, no polvo e na baleia. Já coloquei pra secar na posiçãozinha. E depois eu vou montá-los com vocês. E provavelmente essa montagem eu vou fazer na próxima semana. E aí depois da montagem dos topos a gente finaliza essa produção mega fofurenta. Na verdade, eu ainda vou fazer alguns itens pra colocar nos topos, né? Eu fiz com vocês, eu comecei a fazer com vocês aí o linguado e o nemo. E alguns peixinhos. Eu vou fazer mais peixes para colocar nos topos. Então ainda vou fazer mais peixinhos. Na verdade, acho que eu vou fazer polvo e peixe. Polvo para o do Matias, que tem a baleia maior. Peixes para o do Eric, que tem o polvo. E eu acho que só, porque já tem tartaruga, já tem caranguejo. Já tem uns peixinhos. Ah, eu tenho que fazer também uma arte que talvez eu vou até fazer aqui, depois que eu acabar essa parte aqui, pra já ir secando. Uma paredinha. Eu nem sei como é que chama, mas tem no topo também. E fica muito bonitinho. Então, só 3 agora. Vou passar nesses 3 aqui e vou finalizar com a decoração desses 3 potinhos. Pra gente acabar essa etapa. Fiquei uns dias sem postar aí os vídeos, tava postando todos os dias, mas, gente, a demanda, graças a Deus, de tarefas, de encomenda, de atividade em si, ficou apertada. Eu precisei dar uma pausa porque eu, na verdade, eu não estava conseguindo editar os vídeos, né? Aí, tem alguns vídeos que eu precisei colocar pra dublagem, porque eu não estava conseguindo gravar só de madrugada. E aí, durante o dia, tem muito barulho, né? E aí, eu tive que gravar assim mesmo o barulho e deixar pra dublar. E aí, com isso, demanda mais tempo, porque aí eu tenho que dublar na hora que tá silêncio, né? E aí dá outro trabalho. Porque às vezes eu edito enquanto eu tô fazendo alguma tarefa, né, mais específica. E nesse caso aí, precisam dublar, tem que ser num momento reservado mesmo. E aí, acabou que por estes dias, a demanda ficou muito corrida, graças a Deus. Muita tarefa pra cumprir, muita obrigação. E aí, precisei dar uma pausa na publicação dos vídeos pra priorizar, né, a produção, principalmente, porque tem data, né. E além daqui dessa do fundo do mar, eu tinha outras peças também pra confeccionar. Aqui eu vou colar agora as estrelinhas, que basicamente vai ser a pontinha dos pezinhos delas, né? Elas vão ficar assim. Tentar fincar bem aqui pra ficar bem firme. Fazer uma textura. Como ela vai ficar em pé, vou firmar bem aqui os pezinhos pra não correr risco dela tombar.
Deixar retinho. Precisava até de mais desses aqui secos pra firmar aqui, só que não vai ter pra todas, eu acho ali. Vou dar só uma tombadinha nela pra ela dar. Vou colocar um detalhe bem aqui, ó. Pra firmar ela. Ela e essa alga aqui. Ó, que fofura, gente. Esse aqui vai ficar meio que verde no verde, acabou aqui. Me esqueci e fiz nesse tomzinho. Esqueci que seria verde. Esse aqui eu finquei bem no meio pra ela ficar... sustentar bem aqui. Dá uma tombadinha nela. E agarrou foi a cola no tijolo, que eu fiz essa textura aqui naquela que a cola vazou em cima. Aí a cola secou aqui, ficou ruim pra mexer. Se você ainda não deu o seu like, gentileza, deixar aí o seu like, por favor. Pra ajudar o canal. Vou evitar colocar essas cores, eu coloquei até numa concha ali, mas... só menino, né? Difícil. Vou colocar esses tomzinhos ali, só pra dar uma quebradinha mesmo no tom, mas... evitar utilizar esses tomzinhos. Vou pôr um aqui. Que fofucha.
Depois eu vou fazer ainda os cílios, os detalhezinhos nelas. No caso dessas aqui, eu fiz a mesma coisa em tudo, praticamente. Coloquei 2 detalhezinhos em cada uma. Queria muito usar essa cor não, mas vou colocar. Vou quebrar um pouquinho desse verde aqui, que essa aqui tá muito verde. Vou ficar assim essas 3. Esse aqui é do Tardezinha, gente. Olha que fofura. Agora faltam só mais 2. Que serão esses 2 aqui. O golfinho e o peixe. Ou 2 golfinhos, na verdade, né? Pra eles eu vou fazer uma basezinha. Pra sustentar aqui.
como eu falei com vocês, essas lembrancinhas são peças diferentes dos topos, né? Os topinhos, os olhinhos dos bichinhos são adesivos, como vocês viram aí que eu fiz o do Nemo, do linguado, da tartaruga. E dessas lembrancinhas eu coloquei o olhinho de pedrinha. Por quê? Os valores são diferentes, né? Não só pelo olho, mas pela modelagem em si. Essa aqui é a modelagem mais básica. E olha que eu ainda agreguei muito valor e detalhes às peças, né? Porque tem uma diferença nas lembranças, né? Eu vou ter outras lembrancinhas em breve com os olhos resinados, que serão outra modelagem. Então, eu mantenho separado. Não é porque essa aqui é modelada à mão, não. É o tipo da modelagem mesmo. E também os valores, né? E ainda assim, ficaram muito fofinhos. Bastante detalhados, né? Bem detalhados. Agreguei bastante detalhes para valorizar mesmo a peça, né? Só que os olhinhos eu mantive os de miçanga para dar uma diferenciada mesmo. Então, os olhos com adesivo serão somente nos topos. Aí os bichinhos dos topos têm olhos adesivos. Mas como eu tô dizendo, ainda que a mamãe escolheu um modelo mais simples, dos mais custo mais baixo, mais acessível, né, para ela, ainda assim para vocês verem que tem muitos detalhes, né? Agreguei detalhes de diversas formas nas peças. Pronto, os tubetes estão prontos, os potinhos estão prontos. E agora eu vou me acomodar todos ali naquela base. Agora é finalizar os detalhes dos tubetes e depois depois que esses aqui estiverem todos secos, eu vou fazer os detalhes deles, que são os cílios, né, os rubozinhos, as bochechinhas, para dar acabamento. Então, aqui, deixa eu só dar uma organizada aqui nessa mesa. Finalizando essa etapa aqui, guardar isso aqui. Aí os potinhos do Minecraft ainda vou fazer, mas aí eu não vou gravar, como eu falei com vocês. Gravação só deste. Pra dar andamento nessa encomenda. Aí aqui, olha, estão prontos, todos prontos. Aqui tem 20, ó, 20 não, 17, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então são 17 potinhos deste, esse fundo do mar. Vou ter outros Minecraft e esses daqui estão prontos. Agora eu vou deixar eles secando e depois eu vou vir fazendo os acabamentos finais, que são sobrancelha, rubozinhos, bochechinhos, e aqui já vai estar finalizado essa etapa. E agora eu vou finalizar os detalhes dos tubetes.